Vamos lá, pessoal. Quero conversar com vocês hoje a respeito da metafísica do crescimento que permeia todo o pensamento e a teoria econômica dos economistas, assim chamados desenvolvimentistas, desde Bresser Pereira até os atuais aí mais recentes representantes desta linhagem aqui no Brasil, como Paulo Gala, André Roncalha e, notadamente, toda a equipe econômica do governo federal, que está no Ministério da Fazenda, mas, sobretudo, no Ministério do Desenvolvimento e Indústria, lá que é liderado pelo vice-presidente da República e tem alguns economistas lá dentro, notadamente desenvolvimentistas. O que tem me chamado a atenção nesse estudo dos desenvolvimentistas é justamente que, para essa linha do pensamento econômico, o crescimento econômico é a grande meta a ser alcançada pelos países, e o instrumento para se chegar lá é através de políticas públicas ou de ativismo estatal, planejamento, coordenação e indução do Estado para se chegar ao máximo crescimento da economia. Bom, não precisamos discutir por que o crescimento, a importância do crescimento econômico, uma vez que é o crescimento econômico que realmente gera empregos e reduz os índices de pobreza de um país. Então, em si mesmo, ele tem esse mérito. E um ponto característico da associação desses economistas com o crescimento econômico é que crescimento econômico significa industrialização. Então não é à toa que, inclusive, o governo atual do Brasil adotou esse bordão da neoindustrialização, que é capitaneado precisamente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, lá com o Geraldo Alckmin e a turma de economistas neodesenvolvimentistas que está lá. E eles lançaram agora em fevereiro, inclusive, esse Nova Indústria Brasil, o plano de neoindustrialização do Brasil, que tem aqueles 6 grandes missões. Diga-se de passagem, não se chama missões por acaso, isso é totalmente inspirado e orientado pela Mariana Mazzucato, autora daquele livro Estado Empreendedor, Missão Economia, em que ela defende o ativismo governamental para promover o desenvolvimento econômico ou crescimento econômico, porque para eles é basicamente a mesma coisa, Basta a economia crescer, o PIB crescer e o desenvolvimento vem junto, ou ele é exatamente a mesma coisa. Então, isso é importante entender que esse plano de neoindustrialização do Brasil, que foi lançado esse ano e que visa financiar inicialmente 300 e poucos bilhões de reais via BNDES até 2026, pelo menos, mas o plano ele tem um horizonte de 10 anos, vai até 2033. Ele, de fato, estima que vai passar aí tranquilamente do 1 trilhão de reais até lá, e provavelmente deve passar se ele for levado adiante e tiver êxito, não tiver nenhum estouro aí antes disso, o que, na minha opinião, é bem provável que tenhamos, dado as condições que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então, esses economistas, eles realmente eles têm uma tara pelo crescimento econômico, leia-se industrialização, porque é a industrialização que promove o autêntico e o sólido crescimento econômico e o desenvolvimento dos países, segundo eles. Tem um artigo nesse livro aqui, Devagar e Simples, nesse livro do economista André Lara Rezende, em que ele traz um estudo do Larry Summers, de 2014, a respeito da euforia sobre o crescimento econômico dos países asiáticos e especialmente a China. Vocês lembram que em 2014 a China já estava há mais de uma década apresentando um crescimento econômico na ordem de 10% ao ano e puxando inclusive o crescimento do Brasil
nessa primeira década do século XXI, com uma demanda muito forte em commodities agrícolas, minério de ferro e petróleo, que é grande parte da nossa pauta exportadora. E isso fez, ajudou imensamente ao Brasil crescer ali 2006, 2007 em diante, na ordem de 5, 6, 7% ao ano, até que a partir de 2013 e 2014 vem uma estagnação, fruto de pressão inflacionária, fruto de déficit público. E aí o governo brasileiro, em 2013 e 2014 em diante, começa a fazer ainda mais malabarismos na política macroeconômica, nos incentivos, a fim de manter aquele crescimento que vinha na economia brasileira. E a partir daí foi só erro em cima de erro, desajuste em cima de desajuste, que culminou na grande depressão econômica de 2014, 15 e 16. E esse livro o artigo do Larry Summers, que o André Lara Rezende apresenta aqui num capítulo do livro, fala justamente que ele fez um estudo então aí do século XX, como é que é a performance de crescimento econômico dos países em desenvolvimento, como China, Brasil, México, Índia, etc. E ele identificou que estes países, sim, é típico, é característico dessas economias apresentar momentos de surtos de crescimento econômico muito acima da média, na ordem de 7, 8, 10, 11% ao ano. Entretanto, essas economias em desenvolvimento, após apresentar algum período desse surto de crescimento realmente incrível, ele é seguido de uma crise, uma depressão econômica e de uma estagnação. O que ao longo do tempo, ao longo de décadas, essas economias, no fim das contas, se apresentam muito mais em estagnação que em crescimento. E nem mesmo em depressão, é estagnação mesmo no horizonte de longo prazo. Diferente dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Noruega, em que esses países apresentam um crescimento econômico modesto, porém consistente ao longo do tempo. Então, o Larry Summers identifica isso, e o que ele quer dizer nesse artigo é que ele estava vendo que este crescimento exuberante da China estava com os dias contados, baseado justamente nessa análise histórica da performance da atividade econômica de países em desenvolvimento, contrastando com a performance dos países desenvolvidos. Então ele estava lá mostrando que a China deveria sim começar a ter algum recuo naquela exuberância de crescimento econômico e até mesmo entrar em crise e depressão econômica. Bom, transcorridos 10 anos aí do artigo do Larry Summers, a gente vê que hoje a China já não está apresentando aquela exuberância de crescimento econômico. Ano passado, a economia chinesa, segundo os dados oficiais do próprio governo chinês, foi de 5,2% em relação a 2022, mas já não é mais de fato aquele crescimento na ordem de 10% ao ano, como foi no início do século XXI e até fins do século XX, até meados, até 2015, 16, que depois começou a ter um recrudescimento desse crescimento. Então, nesse sentido, o próprio André Lara Rezende, nesse artigo, vai pontuar que, baseado em estudos até de outros economistas, como Danny Roderick e outros, de que mesmo a intervenção do Estado, que busca favorecer o crescimento econômico, ela em si não é responsável pelo crescimento econômico dos países, não tanto quanto é responsabilidade de más políticas de governo para as crises que acontecem nos países. Então veja que paradoxal. As boas políticas econômicas, apontam esses estudos, não são realmente a grande causa do crescimento dessas economias. Enquanto as más políticas públicas, sim, são vigorosamente e predominantemente as responsáveis pelas crises às quais os países caem. Veja bem, o próprio Brasil, ali no período do governo Lula 1 e 2, em que começou a apresentar crescimento econômico realmente exuberante, que chamou a atenção do mundo, chega num momento em que esse crescimento artificial, induzido e conduzido pelo governo, começou a apresentar os seus limites, como, por exemplo, a pressão inflacionária, as commodities caem
no mundo a partir de 2012, 13, o que impactou enormemente na arrecadação do governo, portanto, vem pressão de déficit, já que não tem uma receita análoga ao que tinha nos anos anteriores, e esse déficit faz com que o governo tenha que se reajustar às contas públicas. Ao mesmo tempo, o governo, diante de um cenário de tensão e crise que esses sinais emanam, começou a ter que inventar o que fazer para continuar aquele crescimento econômico anterior. Então vem e começa a fazer desoneração ou intensificar desonerações, expandir ainda mais o crédito no momento em que a economia já vinha com alto grau de endividamento, então todas as medidas que se tornam inócuas e ainda mais distorsivas dos sinais da atividade econômica, o que logo em seguida jogou a economia brasileira numa imensa crise econômica. Então veja bem, e parece que Larry Summers tem razão, o crescimento econômico não é tanto atribuído e pelas boas políticas de governo, mas as más políticas que o governo começa a se socorrer para manter um crescimento artificial, sim, são responsáveis pelas crises. O Brasil, ali dos anos 2013, 14, 15, 16, nitidamente é um caso de más políticas de governo tentando salvar a economia de um artificialismo anterior que deu em água e nos jogou naquela grande crise econômica que vocês lembram. Então, nesse sentido, é uma contribuição e uma reflexão muito interessante, além do que, no fim das contas, o André Lara Rezende, e eu lembro aqui também do Eduardo Gianetti, nesse sentido, eu lembrei, inevitavelmente, ele é um economista que preconiza uma crítica a essa métrica e essa obsessão pelo PIB, como análise das condições econômicas de um país e mesmo da situação de bem-estar de um povo. O PIB é uma invenção, o próprio André Lara Rezende reporta aqui, lá dos anos 30, 40, anos 40, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, que começou a se criar esses indicadores aí para medir a economia americana e mundial. Mas eram outros tempos e esse PIB era muito baseado em a produção material de bens e serviços, né? E hoje em dia nós vivemos uma dinâmica e uma realidade econômica muito diferente daquela que vigorava no mundo num contexto entre guerras e pós-guerra. Então, o André Lara Rezende é um crítico da perspectiva do PIB como métrica de diagnóstico de uma economia de um país, e ele propõe que seja revisto o PIB enquanto métrica, e mais ainda vai dizer que políticas governamentais de incentivo e apoio realmente elas geram muito mais malefícios e geram ciclos distorsivos de crescimento que redundam em depressão. Muito parecido do que fala a própria teoria austríaca do ciclo econômico, dos boom e bust da economia, que desde Mises e Hayek lá mostravam que toda a intervenção do Estado para estimular a economia, sobretudo através da expansão do crédito, da expansão da base monetária, levaria sim a um boom de crescimento inicial, mas ele em si seria insustentável porque pressões e distorções da economia fariam com que o governo começasse a tomar medidas atrapalhadas e atabalhoadas para conter esses sinais das crises, como por exemplo subir o juro para segurar uma inflação que está vindo devido ao crescimento artificial, e quando o governo Banco Central sobe juro, está indicando para os agentes econômicos que aquelas decisões e investimentos tomados lá atrás com base num juro artificialmente baixo simplesmente se mostrou equivocado, e agora a fatura chegou e o juro está mais alto para pagar aquela conta que, se o juro tivesse em condições, digamos, mais naturais, normais, não seriam levados a cabo aqueles investimentos. Então, lembra muito a escola austríaca, embora o André Lara Rezende não mencione a escola austríaca, ele não é nenhum adepto, conhecedor, admirador dessa vertente, mas é muito parecido o diagnóstico, E presença e ativismo governamental mais gera distorção no processo econômico do que coordenação. Então, nesse sentido, olhando para a metafísica do crescimento, que é o foco desses economistas desenvolvimentistas que estão no governo Lula, realmente eles têm uma tara no processo de crescimento conduzido pelos governos que é extremamente temerário.
E o André Lara Rezende vai dizer, olha, é muito melhor a partir, né, da história econômica um país ter um ambiente favorável a negócios, ter uma estabilidade e previsibilidade jurídica, instituições sólidas que garantam o bom funcionamento da economia, da sociedade, que isso não vai garantir o crescimento econômico, até porque não é exatamente o objetivo de tal arranjo, mas ele vai dar um ambiente propício para que, quando houver oportunidade de crescimento, este ambiente vai estar preparado e vai poder usufruir de melhor forma dessas oportunidades. E mais do que isso, é preferível, e aqui volta a Larry Summers, que uma economia cresça modestamente, mas de forma consistente ao longo do tempo, do que ela seja impulsionada por artificialismo governamental e cresça a níveis exuberantes, a 9, 10% do PIB por um período de tempo, mas depois a fatura vem e essa economia entra em depressão econômica profunda, recessão e estagnação, que é a característica histórica do crescimento econômico, ou melhor dito, da estagnação econômica dos países em desenvolvimento. E Larry Summers vai indicar que esse é um cuidado que tem que se ter com a China, que ela provavelmente, segundo esses estudos, logo entraria em depressão econômica e estagnação, fazendo um retorno à média, que é essa grande conclusão do estudo. A economia volta a crescer nos níveis médios e, no caso dos países em desenvolvimento, essa média é menor do que a média do crescimento das economias globais. Então, fica aqui a reflexão, inclusive a indicação entusiasta desse livro aqui, Devagar e Simples, que é uma coletânea de artigos do André Lara Rezende, que traz contribuições e reflexões muito interessantes para quem gosta de estudar economia e o tema do crescimento econômico, ainda que tenha ensaios aqui nesse livro também sobre o Estado e a própria vida contemporânea, ou mesmo, como ele vai dizer aqui, a crise da contemporaneidade e da vida moderna. Beleza, pessoal? Por hoje era isso e até o próximo.